Atenção! Este vídeo não busca mudar os fatos constatados pela polícia de Seattle, nem acusar Courtney Love, ex-mulher de Kurt Cobain, de trama, assassinato ou relação abusiva. Este vídeo não é sobre conspiração. Todas as informações que serão passadas são fatos e foram analisados dentro de um contexto histórico, buscando a melhor interpretação de uma canção. Qualquer semelhança com a realidade pode ser pura coincidência, não cabendo a este canal julgar o que aconteceu. A intenção é apenas expor os fatos que se relacionam com a criação da obra, amparado pelo Supremo Tribunal Federal, que nos permite a liberdade de expressão. Falar sobre música não é fácil, ainda mais quando o compositor da obra não está mais vivo, tem uma história controversa e vários pontos de vista sobre sua vida. Então já aviso que este vídeo será longo, mas prometo que vai valer a pena. Como todos sobre a música, a primeira coisa que fiz quando foi sugerido que eu falasse da canção foi levantar todos os dados que encontrasse sobre a origem da criação da canção, composição e todas as curiosidades ligadas a ela. É muito importante não confundir composição com gravação. Do Re Mi foi a última composição do Nirvana escrita por Kurt Cobain. Já You Know You're Right foi a última gravação em estúdio do Nirvana, também escrita por Kurt Cobain. Por mais que já circulasse pela internet e entre os colecionadores, Do Re Mi só foi lançada oficialmente em novembro de 2004 no box With the Lights Out, e depois uma segunda versão apareceu na edição de luxo de Montage of Hack, The Home Recordings, lançado em novembro de 2015. Segundo o Courtney Love, ela foi escrita em 1994 por Kurt Cobain no porão da casa que eles tinham em Seattle, apenas 2 semanas antes de sua morte. A música seria lançada em um EP que iria coincidir com a aparição do Nirvana no Lollapalooza 1994, mas o projeto foi descartado quando Cobain desistiu da turnê. Fato este que deixou os produtores do Nirvana e Courtney Love putos da vida, pois eles levantariam uma boa grana. Atenção, guarde bem estas informações que vou dizer agora. Segundo Courtney Love, sim, de acordo com a própria Courtney Love, o título original da música era Do Re and Me, que Cobain mudou posteriormente para Me and My Four, escrito em números romanos. Ela chegou a dizer isso em entrevista e foi divulgado amplamente pela mídia que Courtney Love encontrou um guardanapo com algumas letras e o título Me and My Four, que se acredita ser o segundo título para a música Do Re Mi. Muitos acreditam que este poderia ser o título final da música se Cobain tivesse vivido o suficiente para gravar uma versão de estúdio. Porém, não se sabe exatamente o porquê a canção foi lançada com o nome Do Re Mi, meio sem sentido, afinal a tradução literal do nome não seria esta: Do Re and Me, massa, Ray e eu. D-O-U-G-H quer dizer massa, pode ser tanto substantivo massa comestível, massa de pizza e etc., ou um montante em dinheiro, dependendo de sua aplicação em uma frase. Assim como a palavra manga em português, que pode ser a fruta manga ou a manga da camiseta. Ok, então vamos prosseguir. O próprio Kurt chegou a descrever a canção como sendo perfeita para Alice in Chains. A qualidade do som é modesta, para não dizer o mínimo. De qualquer maneira, quando a voz rouca de Kurt entra, é fascinante, impossível de ignorar. A música segue uma linha melódica parecida com About a Girl, e exemplificado por muitos críticos como uma versão Beatlenesca de Nirvana. Na música percebe-se um solo áspero e a repetição meio que gemida com um tom de lamento do título da canção, Do Re Mi ou Do Re Mi, repetida várias vezes durante um final longo e climático. Kurt uma vez disse: a música vem em primeiro lugar. There's nothing to be said. It's all in the music, man. It's all in the music. It's all in the meat. It doesn't matter. Ou seja, riffs, acordes, melodias vocais e as letras vêm sempre em segundo plano. Porém, o título eu já não sei.
Cobain provavelmente gravou as demos apenas para lembrar a ideia. A letra poderia ser elaborada mais tarde, provavelmente proveniente de escritos em seus diários, cadernos e vivência. No fim de sua carreira, ele já não estava com a memória intacta devido ao uso pesado de drogas. Em uma entrevista com David Fricke, da Rolling Stone, Love novamente mencionou a música, revelando que foi a última que Cobain escreveu em sua cama. Reparem que aqui ela mudou o local da composição. Ainda, de acordo com Love, a canção veio após a overdose e o curto coma em Roma, ocorrido em março de 1994. Ela justifica o nome da canção aqui, dizendo: "Eu disse a ele depois do incidente de Roma que congelasse seu esperma. Então toda a música, toda a composição é sobre congelar o meu útero." O canal Freak aqui do YouTube traduziu a canção. Interpretá-la não seria difícil. Abuso de drogas, insatisfação com o relacionamento, problemas familiares, talvez religiosidade, estupro e todos os problemas que quem acompanhou a vida de Cobain pelas biografias já conhece. E na minha opinião, não tem muito a ver com congelar o útero. Todas as informações passadas até aqui podem ser encontradas em sites brasileiros e gringos, inclusive com todas as contradições factuais. O que vou mostrar agora eu não encontrei em nenhum site gringo, não encontrei nenhum artigo escrito, não encontrei em biografias, não encontrei em lugar algum. Pesquisei acontecimentos factuais e liguei alguns pontos, e eu definitivamente encontrei algo que me deixou sem dormir. Kurt Cobain, lead singer of the group Nirvana, was found dead in his Seattle home. Eu vou descrever agora exatamente os passos que segui para chegar a esta conclusão. Me acompanhe, pois isso pode ser algo inédito. Normalmente começo pelo nome, então vamos lá. Do, Re, Mi. São os 3 primeiros sinais que representam a altura do som musical. Elas fazem parte do conjunto de 7 notas sucessivas mundialmente conhecidas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Neste momento, eu cheguei a pesquisar sobre a origem da criação dos nomes, o que não é algo complicado. Se você abrir a Wikipédia, você facilmente encontrará em História da Música o nome de Guido de Arezzo, um monge italiano e teórico musical que criou o sistema de nomear as notas musicais, o chamado sistema de solmização. Mas, espera um pouco, vamos voltar um pouco. Kurt não colocou o nome da canção de Do, Re, Mi como as notas musicais. O nome original era Do, Re and Mi. E depois Me and My Four. Não faz sentido eu buscar significado no último nome, mas sim no nome inicial. Então, procurei mais um pouco e nada. Tive que pedir ajuda, pois não conseguia sair do lugar. Conversei com meu amigo Vitor, o criador do primeiro fã-clube do Nirvana no Brasil. Eu já entrevistei ele aqui no canal, inclusive. O Vitor me enviou alguns links de blogs e sites gringos que tentavam desvendar as canções do Nirvana, a história de Kurt, e também me enviou um item crucial e precioso para a minha pesquisa. Um livro que tem a versão também em e-book de 2002, chamado Dark Slivers, Seeing Nirvana in the Chart of Incesticide, escrito por Nick Soulsby, um escritor de música underground, que inclusive é o dono do site nirvanalegacy.com, um site incrível, com aquela pegada de blog que busca entender a história do Nirvana e Kurt Cobain nas entrelinhas, isento de opinião parcial dos fatos e sem preconceitos montados pelas pessoas em todos estes anos após a morte de Cobain. Inclusive você pode comprar o e-book no site da Amazon, que sai aí por $5,59. Em um artigo escrito no site em 2013 e no e-book de 2002, a interpretação da canção do Remy segue o caminho que imaginei. Um Kurt melancólico, sem vontade de viver, que divaga sobre o efeito dos opiáceos em sua vida e sobre estar desgostoso com a própria vida. Mas aí durante a leitura e na busca por palavras no e-book, encontrei especificamente na página 209 uma parte em que o autor diz que Do, Re, Mi foi tirada de uma canção da Disney e que as referências da infância de Kurt
esteve presente em toda sua obra, constantemente, como acontece na canção Beeswax, composta em 1987 e gravada com Dale Crover na bateria, presente na coletânea Incesticide, que faz uma referência explícita sobre Pep de la Pew, conhecido no Brasil como Pep o Gambá, aquele personagem criado pela Warner Bros. Que fica perseguindo uma gatinha que não o aceita por ser um gambá fedido demais. Você provavelmente já deve ter ouvido falar, senão você é novo demais. Eu tô ficando bem velho mesmo. Se pensarmos que Kurt fez referência a um desenho em 1987 e escreveu a carta de suicídio dedicada ao amigo imaginário de infância Bora em 1994, faz sentido tentar encontrar uma ligação da canção com a cultura pop da época, talvez até em desenhos animados. Kurt, inclusive, adorava personagens de desenho dos quadrinhos. O próprio avô, Leland Cobain, guardava uma dessas cópias com muito amor. He started drawing, I suppose, about the time he could hold a pen in his hand or a pencil. And there's this one here. He was 6 years old. Bom, como o autor disse, sabemos que a música veio de algo da Disney. Então, vamos lá. Procurando no Google, encontrei a canção Do Re Mi do filme The Sound of Music, de 1965, Do, re, mi, the first three. que foi traduzido para o Brasil como A Noviça Rebelde. Este filme ganhou vários prêmios no Oscar, inclusive o de melhor trilha original. O filme conta a história de uma noviça que vive num convento e não consegue se adaptar às regras religiosas. A partir daí, ela começa a trabalhar como governanta de um capitão viúvo que tem 7 filhos. A noviça chega e traz a alegria de volta para casa, distribuindo amor e ensinando às crianças lindas canções, entre elas a Do Re Mi. Pronto, encontrei! Kurt não tinha uma família estruturada e, como última canção, fez uma homenagem a um filme da década de 30 que refletia o desejo de formar uma família e o lamento, o reconhecimento do seu fracasso como pai exemplar que não conseguia cuidar de si mesmo. Fato este consolidado após uma overdose em Roma. Caramba! Eu achei que era muito mais obscuro. Afinal, Do Re Mi me parece um testamento, um texto de últimas palavras, um último suspiro, mas... Espera. Não, peraí. Do Re Mi não era o nome original da canção, não escrito dessa maneira, não tem a ver com notas. Kurt não mencionava as palavras Do Re Mi na construção da canção. Apenas brinca ali com sons vocálicos similares durante a mesma e o título definitivamente não era esse, o escolhido por Kurt, mas sim por Love, após a morte de Cobain. Algo de errado não está certo. Tá bom, vamos lá. Concentra, Gabriel. Volte ao nome original. Do, Re and Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. D-O-U-G-H. Re and Mi. Que inclusive se pronuncia da mesma maneira que Do, Re, Mi. Fator este que gera toda esta grande confusão. Do, Re, Mi, que depois foi encontrado em um pedaço de guardanapo como Me and My Four. Como eu já disse, nada faz sentido, cara. O que tem a ver? Eu e meu 4? No filme eram 7 crianças, não faz sentido. Vai, busque padrões, Gabriel. Padrões. Bom, se seguirmos pelo padrão de que Beeswax fala de um personagem da Warner, então vamos procurar alguma referência na Warner. Simples assim. Bom, então vamos lá, volto no Google e digito Warner, Do, Re, Mi, Kurt Cobain. Nada. Tá, vamos filtrar isso aqui, colocar Warner, Do, Re, Mi. Opa, pera. Acho que eu encontrei algo. Do, Re, Mi, O. Tá, encontrei alguns fandoms, que listam vários, se não todos os episódios dos desenhos antigos da Warner. Fandom ou fandom é aquele site produzido e alimentado por fãs, basicamente. Acho que você já ouviu falar. Isso é muito comum. Ok, vamos lá. Existe um episódio de um desenho da Warner chamado Do, Re, Mi, O. Também achei a descrição do episódio
no IMDb, que é a famosa base de dados online de informações sobre música, cinema, filmes, programas e comerciais para a televisão que hoje pertence à Amazon. Do-Re-Mi é uma animação americana produzida em 1948, é indicado para toda a família e tem 7 minutos. O episódio faz parte de uma série de curtas-metragens chamada Merry Melodies e foi produzido entre 1931 e 1969, com 28 temporadas e que apresentou ao mundo famosos personagens como Pernalonga e Patolino. Essa foi a era de ouro das animações americanas, e os episódios produzidos naquela época foram incessantemente exibidos nas TVs americanas. Bem, vamos à história. O quê? Não, espera. Vejam a sinopse dessa história. Louie, o papagaio, é o segundo da fila a herdar a fortuna da família, atrás do gato Heathcliff. Louis planeja o fim de Heathcliff. Se partir desse princípio, não me restam dúvidas que Kurt Cobain assistiu a este episódio especificamente, e eu vou mostrar isso pra vocês agora. A animação nos mostra dois personagens, um papagaio chamado Louie e um gato chamado Heathcliff. Para não confundir, vou chamá-los pela espécie mesmo, gato e papagaio. Lembra que comentei sobre a música Do-Re-Mi parecer um testamento? Então, na versão dublada, o nome do episódio era O Testamento. Versão brasileira, Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas tudo bem, isso é apenas mais uma coincidência. A primeira cena, após os créditos iniciais, mostra o papagaio lendo o Livro dos Milionários, e na história os dois personagens vivem em uma harmonia estranha. O gato parece gostar do papagaio, mas isso não é recíproco. O papagaio parece tolerar a convivência com o gato, inclusive o salvando de sua ignorância ao lidar com os problemas da vida em diversos momentos, desde uma ratoeira presa em suas mãos e até em lembrá-lo de respirar. Tem um momento que ele literalmente ressuscita o gato com tapas na cara. O papagaio é autoritário e ordena que o gato fique no quarto. O gato então encontra um papel, mas ele não sabe ler e pede ao papagaio que diga o que está escrito. O papagaio lê e percebe que o gato tem uma herança em testamento, dizendo exatamente que o dinheiro era do gato. Porém, se o gato sumisse, o dinheiro seria passado para o segundo da fila, que no caso era ele, o papagaio. A próxima cena é simbólica e mostra a distorção de caráter do papagaio, que passa a ver o gato como um montante de dinheiro. Sem hesitar, ele omite a informação sobre a herança e começa a sugerir que o gato tire umas férias. O plano não funciona e o papagaio começa a ficar mais agressivo, preparando várias armadilhas. Em um momento, ele chama um cão para acabar com a vida do gato, tenta acertá-lo com flechas, tenta eletrocutá-lo e chega a levar o gato para andar em direção a um trem com os olhos vendados. Porém, o gato escapa de todas as tentativas e sempre se culpa pelos acontecimentos. Eu tenho feito coisa ruim. Mudando um pouco de história, lembra que a Courtney encontrou um guardanapo com um possível segundo nome da canção, Eu e Meu 4, que eu não consegui encontrar referência em nada, repito, nada da busca que eu fiz faz referência a este nome, a este guardanapo. Bom, vamos lá, então vamos prosseguir com o episódio. Em uma nova tentativa de terminar com a vida do gato, o papagaio planeja colocar 3 velas e uma dinamite em um bolo para comemorar o suposto aniversário de 4 anos do gato. Até aí, apenas mais uma coincidência. O gato insiste em dizer que não tem 4 anos, mas sim 3. A cena se repete, e repete mais vezes, e repete de novo, até que o gato entra no quarto e encontra a certidão de nascimento, onde diz que ele realmente tem 4 anos. Então, ele prossegue e aceita a dinamite, aceita a sua idade, aceita os 4 anos, aceita Eu e Meu 4. Após uma explosão, o gato morre e perde as 9 vidas. Mas, após a confissão de Louie, o papagaio, o gato decide retornar para pegar o que lhe é de direito, Do-Re-Mi.
Me and My Four. Tudo se encaixa, menos o final. Eu acredito que quando Kurt Cobain fez essa música, ele já tinha tomado uma decisão sobre o fim de sua vida. Isso não prova nada, isso não muda a história, isso não é conspiração. Kurt Cobain fez a música antes de morrer, o que me leva a pensar em uma idealização de morte passiva, sabe? Talvez Kurt soubesse, talvez ele tivesse total conhecimento do que se passava com a vida dele, da irresponsabilidade de ser um viciado, da vivência em um relacionamento tóxico e abusivo, e quando eu digo tóxico e abusivo, eu digo de ambas as partes, e ele não se vitimizava, nem culpava ninguém por isso, além dele mesmo. Talvez, neste contexto, ele tenha se colocado no lugar do gato e visto Courtney na figura do papagaio, que no fundo desejava o ver morto para herdar uma grana, ou talvez simplesmente só tinha um anseio muito grande pelo dinheiro. E talvez ele tenha cedido. Ele abriu mão do dinheiro, que como todos sabemos, nunca foi prioridade na vida de Kurt. E essa é a diferença entre ele e o gato. Talvez ele simplesmente aceitou a vida que tinha, e talvez achasse que não valia ficar aqui. Eu não acredito que ele tenha uma premonição da morte ou algo assim. Eu acredito que ele se identificou com o desenho. Talvez ele simplesmente aceitou a vida que tinha, e talvez achasse que não valia ficar aqui. Talvez. O que quer que eu diga a partir deste momento serão apenas suposições. E isso não muda nada. Mas definitivamente esta ligação é real. Paz, amor e empatia. E até um próximo vídeo.